o Emily. Falando um pouco, né? Vou até pular um pouco etapas e vou te perguntar em relação à questão da seleção brasileira, né? Quando você teve a oportunidade de por lá passar, queria saber como é que foi a questão da cobrança. Existia cobrança? Você sentia uma cobrança tanto da confederação, mas mais ainda do torcedor? Porque o brasileiro, na minha opinião e na opinião de muita gente, ele não é propriamente um torcedor, né? Ele gosta de vencer, né? O esporte que estiver vencendo, o brasileiro está lá. Na época da natação, né? Teve uma época que teve um boom bacana também, o pessoal ficava torcendo. Mas depois que passou aquela geração, que era aquela época de garimpar, de trazer novos talentos, de fazer um trabalho, né, um pouco mais, né, forte, né, e de paciência, o brasileiro parece que não tem muito essa paciência. Queria saber de você, passando por lá, como é que foi essa experiência, como é que foi nesse trato. Então, infelizmente, as pessoas não sabem a história do futebol feminino no país, né, no seu próprio país. Um esporte onde ficou 40 anos desativado e proibido de ser jogado, né, o futebol para as mulheres. Então, assim, é muito tempo, né, muito tempo você parado, sem atividade, para que você possa cobrar coisas depois de 40 anos, por exemplo, né? Então, primeiro as pessoas têm que entender o que é futebol feminino no seu país. Entender desde quando tem uma liga nacional, não vou falar profissional, mas semi-profissional, vamos dizer assim, se é que eu posso dizer assim. Desde quando, né? Quantos anos a gente está fazendo com que mais meninas e mulheres praticam esse esporte no país? Já existia brasileiro lá na minha época, em 97, mas quando realmente aconteceu um brasileiro como acontece hoje, né? Poucos anos atrás, pouquíssimos anos atrás. Se eu falar 10 é muito. Então, assim, o torcedor está no seu direito de cobrar, né? Mas ele tem que estudar um pouquinho e entender um pouquinho o que é o futebol feminino. Não é o futebol masculino, que desde 1930 já disputa a Copa do Mundo, né? Então, assim, não é tão simples como eles acham. Ou mudança de treinadores que vai vir mágicos e vão vir mágicos e fazer agora a gente vai ganhar a Copa do Mundo e a Olimpíada. Não, não é assim, não vai acontecer. Isso vai acontecer com o tempo, com um processo sério e que as coisas desenvolvam. Dentro da CBF sempre vai existir a cobrança, porque existe um investimento, e eu acho que isso é um processo natural. A cobrança ela tem que existir, tanto por parte da gestão para a comissão técnica, staff, como staff para jogadoras, né? A partir do momento que eles dão todo o suporte para nós e todo o suporte para as atletas, a cobrança ela tem que existir, né? Tem que tirar todo mundo da zona de conforto, porque senão daí fica algo fácil e não pode ser algo fácil, né? Então a cobrança ela é natural, tanto do torcedor como dos dirigentes, mas não é uma cobrança que tem que ser ao mesmo ou à mesma altura que a do masculino, por exemplo, né? Que já existe isso há muitos anos atrás. Como nós também temos que entender que nós estamos em outro patamar, não estamos em patamar de futebol masculino, como eu não gosto de comparação, que o salário tem que ser igual ao do masculino, que o futebol feminino tem que ser igual ao do masculino. Eu acho que a gente tem que separar uma coisa da outra, porque quando a gente fala em igualdade, quando parte para a igualdade negativa para o lado do futebol feminino, a gente não quer ter a mesma igualdade do masculino, a gente só quer igualdade para o lado bom, né, para o lado positivo. É igual o marido e a mulher, né? Ela quer todo o direito, ela quer todo o direito de pensão do cara e tal, mas hoje o mundo está diferente. Por que ele não pode exigir pensão também? Né? Então, assim, vixe, esse é um assunto para muita discussão. Eu acho, assim, eu trabalho em cima da realidade do futebol feminino, né? Eu nunca comparo
salários ou que o masculino tem e o feminino não tem. Eu acho que a gente tem que ter uma boa estrutura para trabalhar, um salário digno de uma profissional que buscou conhecimento, as atletas e tudo mais, e desenvolver cada vez mais o futebol dentro do país, porque naturalmente as coisas vão vir a acontecer.